Bom dia! Fala pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aprendi isso com ele. Depende. Agora de quem vai assistir, toda aula. né? Depende do momento em que você esteja assistindo a aula gravada. É verdade, um coração pra vocês, ó. Fala. E hoje a gente misturando aqui biologia e língua portuguesa. A UERJ faz isso. A UERJ faz isso muito antes do Enem. O Enem tem até a proposta interdisciplinar. Só que a UERJ ela sempre trouxe pelo menos 4 questões interdisciplinares logo de cara. São questões que envolvem diversas disciplinas. Na última aula aqui eu até resolvi uma questão de matemática, né? Eu falei assim, pô, o Leandro tinha que estar aqui. Olha que chique, né? Aí. Resolvi lá, por quê? Mas por quê? Porque aquelas 4 primeiras questões, eles trazem um texto. No caso aqui a gente trouxe até a de 2018 que fala da Lucy, né? E aí eles trazem um texto e 4 questões que envolvem áreas interdisciplinares, ou seja, o aluno precisa dialogar com várias áreas, desconstruindo aquela noção de que você precisa dominar determinado conhecimento sem nem dialogar com outras disciplinas, né? Por isso que é importante a interação. Sim. E aí você pode trabalhar com o que você às vezes tem maior sensibilidade, maior afinidade. E aí você chega a um objetivo de uma resposta, né? Usando, às vezes, uma lógica do que você escutou na biologia, Sim. uma lógica que você escutou na sociologia, na história. Relacionando os diversos conhecimentos. Exatamente. As diversas áreas do conhecimento. E essa é a nossa ideia. E aí eu coloquei o texto aí da Lucy. Eu coloquei mais porque esse material depois a gente disponibiliza para vocês, aí vocês podem ler o texto direitinho. E aí, Isa, coloca aí para nós aí, por favor. E aí, a gente não vai ler o texto, senão a gente vai se perder, mas tem algumas coisas aqui que são importantes. Você quer? Pode sublinhar ou quer que eu sublinhe? Você que sabe, vai. Não, o que eu vou chamar a atenção são as questões gramaticais, né, as questões textuais. Os operadores argumentativos que a gente tem que sempre observar, principalmente na questão nas provas da UERJ. A UERJ ela sempre vai ter uma questão em que você vai precisar observar determinado operador argumentativo, determinada inversão, determinada construção de linguagem, determinado aspecto na construção do próprio texto. E é isso que eu quero chamar. Então, olha só, ele começa com uma explicação do que seria essa descoberta da Lucy, né? Fala aqui é uma referência até intertextual, ele explica qual é a música, né? Você precisa aí de um conhecimento cultural também, para entender os Beatles e tal. Ele começa falando isso, né? E ele fala da descoberta na década de 70. Tá? Posso dar um... Claro, à vontade. Olha só, quando essa prova aconteceu, eu achei espetacular. Eu adorei. Eu adorei porque quando eu li a prova, né? Eu falei assim, nossa, quem tivesse dificuldade poderia chegar a resposta usando questões de biologia, usando conhecimento da biologia. Quando nós estudamos evolução, né? Evolução aí fala sobre as teorias evolucionistas, os principais, a ideia, além da ideia religiosa, né? A ideia científica, que aí fala da questão religiosa, que é a questão criacionista, né? Exatamente. E aí depois, quando você está estudando biologia, e aí tem a ideia científica, e aí o que é científico tem que ser comprovado, porque é obrigatória, é uma questão obrigatória. Esse debate começar no século XIX também. O século XIX é o século do racionalismo científico, né? Quando a ciência ela sobrepõe a ideia religiosa, né? Ganha espaço, né? Ganha espaço, ganha um espaço maior. Que até então não tinha, né? Não tinha, exatamente. Até então era fogueira. Então, quando você estuda essa questão de evolução, e que você estuda a evolução dos primatas e evolução humana, nós falamos sobre isso. Então, assim, características do desenvolvimento dos primatas, né, desde da sua lá existência lá atrás, né, os primeiros primatas, e aos primatas, né, de grande porte, né, na questão assim, quando que você estuda o posicionamento dos olhos para frente do rosto, você estuda as mãos com 5 dedos, com esse polegar diferenciado, né,
opositor, nós chamamos, polegar opositor, núcleo familiar, o cuidado parental. Aí quando você vai estudar dentro dos primatas, que você estuda a questão do darwinismo, antes veio a questão do lamarquismo, né? Os dois falam do meio, que o meio influencia, só que de forma diferente, a visão do meio para cada um. Um fala que o meio, Lamarck, que o meio proporciona as mudanças, né? Obriga as mudanças. Já Darwin, que o meio seleciona as mudanças. Mas os dois falavam da questão do meio. E aí, quando você fala sobre evolução humana, você vê a história da humanidade. Que, inclusive, Darwin, né? Ele foi extremamente, ele foi intensamente, né? Um conflito interno, porque não tinha tecnologia para comprovação, né, questão de DNA, de análise de proteína, não tinha nada disso, não tinha. Então, assim, ele não sabia explicar por quê, né? E o que precisava, mas ele falava dessa questão afim. Bom, quando você estuda a questão humana, você estuda a origem, que aí você bate na África, né? Você fala do Australopithecus, aí você fala do gênero Homo, aí você vai falar Homo habilis, Homo erectus, que saiu da África, porque aí sai da África, aí começa a Europa, né? Começa a Ásia, a América, aí dali, bum, conquista do mundo. Então você vem até chegar ao homem moderno, né? Que nós considerados, né, somos considerados como homem, né, moderno, não somos mais o homem moderno do Homo sapiens lá de trás. Então, assim, mas isso faz parte da evolução. Então, você estuda isso. Então, quando eu li esse texto, eu falei, nossa, que maravilha de texto. Sim. Por quê? Porque ali ele fala da questão da Lucy, ó, que é um Australopithecus, que ele fala aqui. Então, assim, que o precursor dos hominídeos, né? Segundo, que é da África, que é o que você escuta normalmente falar, né? Que é exatamente, até porque tem a questão dos continentes, aí você entra na aula de geografia. Que é a deriva continental, né? Exatamente, da deriva, né? Do movimento das placas tectônicas. Os continentes estão constantemente se afastando. Até hoje, esse é um processo que ocorre, né? E aí você volta uns se afastam, outros se aproximam, exatamente. Né? Nós nos afastamos da África, né? E, consequentemente, nos aproximamos da Ásia. E aí é uma questão até do volta. Se você for voltar, vai lá na Pangeia, tem uma relação muito... Aí divide a Pangeia nos aí vão Godoano, separando. Isso aí. Aí a sua geografia nos ajudaria bastante. Pois é. Aí aqui só vou chamar a atenção de uma coisa. Olha só, aí a gente tem que observar também a escolha das palavras. O autor, ele não escolhe palavras aleatoriamente, ele escolhe as palavras com um determinado objetivo. Exatamente. Olha só. Você tem que aproveitar. Exatamente. Ele fala, ó, Lucy pertence à linhagem que deu origem ao animal que escreve esta crônica e ao animal que está lendo, eu e você. Já falou. Exatamente. Ele tá religando nós, seres humanos, exatamente, a noção de animal. Às vezes a gente tem essa impressão de que nós não somos animais. Mas você tem que reino? Animalia. Exatamente. Então você esquece. Você está em que filho? Cordado? Né? Você estava em qual classe? Mamíferos. Então, assim, não tem como... Só sabia dos mamíferos aí. Então, nós não temos como fugir muito disso, né? Sim. E nós somos o quê? Primatas. Mas mesmo que eu não soubesse, ele tem no texto. Então, ele fala lá, olha... Ele está dizendo que nós somos animais. Que o Australopithecus, porque ele falou lá, né? E por que deu o nome? Por que chamou de... Porque é a Lucy, né? Por que é? Por causa da música. Eles foram comemorar essa descoberta, né? Porque hoje nós temos vários outros fósseis, né? Mas já achados em locais diferentes. Existem várias probabilidades, né? Da existência do hominídeo. Existem intercruzamentos. Existem vários leques hoje, vários.
né? Vários. O leque que tem-se hoje é que o mais próximo a nós são os neandertalenses. Eles são os mais próximos. Que segundo um grupo de pesquisadores, segundo um grupo, tá? Eles estão extintos. Por 2 motivos que podem ter sido extintos. 2 motivos. Porque eles já se comunicavam por sinais. Essa questão que nós temos hoje de casamento, fazer cerimônia fúnebre, né? Essas coisas assim, isso já vem deles. Isso já é lá de trás, isso não é nosso. Nós só aprimoramos. Então, existem 2 probabilidades da suposta extinção. Modificações do próprio ambiente, que eles não se viram adaptados, aptos, né? Não sobreviveram mesmo, questões até climáticas, como hoje nós vivemos, modificações intensas, existe essa probabilidade que é a número 1. Mas existe uma probabilidade da própria competição. Então, assim, o Homo sapiens, segundo um grupo de pesquisadores, ele foi responsável. Olha, eu acho isso um karma muito pesado, porque nós sermos responsáveis. Toda vez que eu leio sobre isso, qualquer artigo que eu gosto de ler sobre isso, eu penso assim, nossa, que karma. Porque, por que eu penso isso? Porque várias espécies extintas, né, já foram, né, você escuta falar, sim, extintas e estão a caminho da extinção por causa de atividades humanas, nós. Isso já vem de lá. Então, você pensar que, né, que um outro hominídeo que conviveu durante um período, né, na superfície terrestre conosco, que deixou de existir por competição, é muito intenso. É muito intenso. Mas, assim, abafa o caso. Vamos deixar isso para outra aula, né? Melhor. É melhor. A gente faz uma aula de reflexão. Reflexão, porque olha só. Porque é intenso isso. É muito difícil. Aí aqui ele fecha nessa página aqui, ele fecha com uma pergunta que é uma pergunta que também vai nortear o texto, coesão sequencial. Quer dizer, o seu texto ele tem que ter uma linha de raciocínio, ele tem que ter uma linha identitária. Ele vai falando aqui da evolução, ele fala do que ela seria, do que tudo que a Rosária acabou de falar, acabou de explicar aqui para vocês. E aí ele termina com uma pergunta. Ela já era um animal terrestre, como nós, ou ainda subia em árvores? Isso é um outro ponto que ele vai levantar o questionamento. Até hoje, sabia? Até hoje, Até hoje. Isso não é definido, hein? Não foi. Não foi definido, não foi. E aí ele começa a dialogar, olha o que é sequência textual. Ele apresentou a ideia, ele introduziu o porquê do nome, ele introduziu uma pergunta e a partir dessa pergunta ele vai debater as diferentes possibilidades, que aí ele continua. E vai justificar. Lógico que ele não vai falar assim, é isso e acabou. Não, ele vai justificar, olha só. Muitos ossos de luz foram encontrados quebrados. Então, olha só, isso já é um fator ou já é um dado que nos leva a acreditar, né, que ela possivelmente subia em árvores. Olha só, aí ele fala, seus fragmentos espalhados pelo chão, até agora se acreditava que se devia ao processo de fossilização, tal. As fraturas, principalmente no braço, são de compressão. Aquela que ocorre quando caímos de um local muito alto. Supostamente. Supostamente, é o que ele está falando. Aí ele chega a essa conclusão. Ele chega à conclusão de que ela subia em árvores. E aí a gente entra num outro ponto da redação, da produção textual, da construção do texto, que é a contraposição. Aí a Rosária pode até falar, supostamente por quê? Se ela tem habilidade para subir em árvore. Por quê? Porque, supostamente, se você cai, a primeira coisa que você faz é colocar os braços. Até mesmo aqui na rua, no dia a dia, você faz isso. Então, se o Australopithecus, né? Porque ela pertence a esse gênero. Então, assim, ele tivesse habilidade, se fosse um arborícola, né? Um primata, porque somos primatas, arborícola, se fosse um primata arborícola, teria uma facilidade na questão. Não tinha rabo. Por quê? Porque a presença do rabo ajuda, porque o rabo, né, ele é
um membro de apoio importante. Então, os braços ficam livres, o rabo se prende e ela pega. Tem a questão da alimentação. Ficou assim, usa-se uma suposição que os australopitecos, ele tinha um andar bípede, então ele era um andarilho, ou seja, não arborícola, até porque ele está quebrado. Então, supostamente, ela subiu por algum fator. Subiu para se proteger, subiu para poder pegar alimento, porque tem a questão deles comerem sementes, deles comerem frutos, né, ramos. Mas já se descobriu, mais adiante, através de análises do material genético, né, análise de proteínas, encontradas nesses fósseis, né, resgatados, bom, enfim, porque acharam vários fósseis dela, vários pedaços. E aí, não se alimentava unicamente disso. Então, pequenos animais ou ovos. Então, supostamente, ela poderia ter subido a árvore para pegar um ovo no ninho. E aí caiu. E morreu. Entendeu? É exatamente isso. Você percebeu que a contraposição, a gente acabou de observar. Então, se você tem o mesmo fato, ela tinha os ossos quebrados. Esses ossos quebrados... Isso é uma evidência. Uma evidência, exatamente. E pelo tipo de fratura, ela caiu os pesquisadores relacionaram a queda até a suposta altura que ela caiu, né? Então, colocaram aqui alguns metros, né? Uma queda de 20 a 30 metros, exatamente. Então, aí, exatamente isso. Calcular até a velocidade. A velocidade que ela caiu. Uhum. Então, aí você tem esse fato. A partir desse fato, você tem duas visões e as duas visões são embasadas. Isso é uma argumentação. Professor, qual é que está certa? Não tem como saber. Você tem como embasar. Até que surjam evidências ou alguma evidência mais concreta. Pode acontecer, sei lá, daqui a 1 ano, 2, 5, 50, 100, novas evidências de outros australopitecos surgirem. E aí, através dessas análises ao longo do tempo, a nossa biotecnologia ela vai aprimorando assim, absurdamente. E isso aí nos traz benefícios com essa questão de investigação. O fundamental, e aí eu volto para a língua portuguesa, o fundamental na UERJ é você entender que não importa o seu ponto de vista, contanto que você tenha um embasamento, contanto que você saiba argumentar, contanto que você saiba embasar a sua argumentação, a sua lógica argumentativa. A contraposição de ideias é uma das formas de construir o texto. Todo o texto é baseado nisso e ele encerra justamente com essa pergunta. Será que Lucy morreu exatamente por tentar algo que já não era natural para a sua espécie? Que ele retoma justamente a pergunta. Será mesmo que ela era, como chama? Arborícola, é? Arborícola. Será que ela era de fato arborícola? Ou será que ela subiu, como você mesmo disse, para subir, pegar um ovo ou alguma coisa e acabou caindo? Porque eles mais adiante descobriram isso, que ela também se alimentava de ovos ou pequenos animais. Pequenos, não era assim, grande. Então aí você tem justamente essa noção da argumentação. E aí a gente já entra tem um infográfico aí que é bastante interessante. Né? Na biologia, eu falo assim, uma afilogenética. É um cladograma, é uma árvore filogenética. Filogenética é de linhagem, ou seja, de uma família, entre aspas, né? No processo de parentesco. Então, eu trabalho parentesco aqui entre os primatas. E aí eu vou trabalhar aqui a questão do surgimento dos hominídeos. Então, eu tenho uma linhagem do processo evolutivo. Então, Darwin, na época dele, nós em biologia a gente trabalha isso. Ele viu, sem fazer análise de nada, porque ele não tinha tecnologia para isso, ele com a sua análise, sua percepção só de observação,
sem uma análise profunda. Mas foi um trabalho muito bem elaborado, muito né? bem elaborado. Época, muito bem elaborado. Cara visionário. Um visionário. Tremendo. A gente estuda, se você pegar o que é realmente o livro detalhado, Darwin, porque ele detalhou. É muito detalhado. É uma argumentação muito lógica, muito precisa, muito detalhada. Se vocês puderem olhar. Por quê? Porque ele detalhou. Então, assim, você chega... E ele falou assim, ó, há um parentesco. Há um parentesco. E aí foi quando ele falou, gente, como assim nós humanos, né? No seu potencial, no egocentrismo, né? Na questão... Isso, na época mais racional da humanidade. Nossa, ainda mais ser humano, né? Humano. Como, então, assim, o ser humano na época mais acentuada, como pode, então... Você falar... Ele foi, ó. Mas só um detalhe para desconstruir o senso comum. Hoje é muito comum, você tem aí esses... às vezes na internet, a internet ela é um meio fantástico de propagação de informações, mas há muitas informações que são inverídicas. Uma coisa que a gente tem que entender é que o macaco o macaco moderno, né, não vai virar um ser humano. Não é isso a evolução das espécies. Acredita-se que a gente tenha, se você olhar aqui a árvore... Um ancestral comum. Exatamente, é esse o termo. Nós temos um ancestral comum. A partir desse ancestral, e a Rosária vai falar com muito mais propriedade do que eu, mas a partir desse ancestral é que há uma bifurcação, então, é isso? Aqui, ó, eu costumo falar, quando eu estudo filogenia e explico para eles, eu costumo fazer assim, ó, só para a gente simples entender. Um ancestral, voltou. Um ancestral comum, aqui, ó, que a gente desconhece. Esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui você desconhece. Então, por algum fator, essa população, ela migrou. Migrou. E aí vamos supor, porque existem vários tipos de especiação. A especiação mais comum, mais falada, é a especiação onde tem um isolamento geográfico. E logo um isolamento reprodutivo. Por quê? Porque existe especiação sem ter isolamento geográfico. Mas vamos supor, se eu e você estamos num ambiente, você vai para lá e eu venho para cá, eu estou falando assim, e tem uma barreira geográfica, um oceano, um deserto, obviamente há uma questão reprodutiva aqui, o fluxo gênico é interrompido. Lá reproduz lá, aqui reproduz aqui. É a questão até do Strait Bering, né? Lá no norte, que ligaria a Ásia e a Isso América, mesmo. E que ele não é uma passagem ao longo de todo o ano possível de ser feita. Né? Então, olha só, essa população veio, chega aqui, divide. Toda vez que divide, isso aqui vai dar origem a um ancestral comum. A um ancestral comum. Que é isso o que Darwin propõe, o que o Darwin mostra. Se vem aqui, ó, outro. Se vem aqui, outro. Se vem aqui, outro. Perfeito. Se vem aqui, outro. É assim que a gente trabalha. E aí desconstrói o senso comum com a ciência. Na verdade, com um argumento científico, você desconstrói a noção do que é o senso comum. O senso comum, ele vem desvirtuar. Esse indivíduo aqui não vai dar origem a esse outro indivíduo aqui. Disso. Exatamente, percebeu? Ancestral comum ancestral é diferente. Comum. Até porque, se fosse nessa lógica, nós teríamos uma espécie até hoje, né? Não teria diferenciação. Não teria diferenciação. Então, exatamente. Assim, teríamos mutações, porque as mutações ocorrem fazendo isso. Voltando aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês que ele trabalha o tempo. Quando ele trabalha o tempo, hoje, o que tem aqui na atualidade? Homo sapiens. Olha aqui, ó. Esse aqui, né? Tá extinto. Esse aqui não chega no mesmo tempo. Não chega, mas compartilharam algum período. Olha só. Por quê? Porque ele viveu nesse período. Aí eu tenho aqui nesse. Então, compartilhou alguma época, ó, da extinção. Eles compartilharam. E existe hoje... Agora vem a parte polêmica, que eu não consigo dar uma aula sem polêmica. E aí vem a parte assim, intensa, que eu acho mara. Existe uma suposição de termos hoje intercruzamentos deles resultados. Então hoje nós falamos assim, Homo sapiens,
sabe. Nós que estamos aqui, abafa em segredo. Só que existe uma possibilidade de termos isso análise, através de análise de aminoácidos, análise de DNA, várias análises. Ancestrais de neandertalenses, e aí quem foi para a Europa, para a Ásia, quem veio para a América. Aí você olha a caixa craniana das pessoas e você vê, tem análise da caixa craniana. Então, quando você vê a caixa craniana das pessoas, você pensa que esse suposto intercruzamento pode ter acontecido mesmo. Porque a caixa craniana, ela é bem diferenciada de uma pessoa para outra na rua. Então, a partir do momento que eu estudei isso, lá na faculdade, quando eu estudei, eu comecei a perceber as pessoas na rua olhando a caixa craniana das pessoas que estão de lado. Tudo aí seu, meu amigo. Isso verdade, acontece. Tá? Vamos lá. Aí a gente começa a falar das questões, começa a resolver as questões, né? E aí ele está falando dos primeiros homens modernos que eles surgiram há cerca de 200 mil anos, né? Somos novinhos. Somos novinhos, em relação aos exatamente. outros, né? Nós somos muito novos. E aí a questão vai falando, né? 200 mil anos é provável que outras espécies humanas ainda habitassem o continente, o que a Rosário acabou de falar, né? Elas viveram no mesmo período. Até agora, porém, os registros fósseis não traziam evidências da convivência da nossa espécie com outras mais arcaicas na região. Mas a análise dos restos dessas espécies humanas antigas encontradas na África do Sul indicam pela primeira vez que isso teria acontecido de fato. Conhecidos como Homo naledi, eles teriam vivido entre 236 mil anos e 335 mil anos atrás. Mesma época em que se acredita que o Homo sapiens evoluiu na África subsaariana. Segundo o pesquisador Lee Berger, não podemos mais presumir que sabemos que espécie fez quais ferramentas ou se foram os humanos modernos os inovadores responsáveis por avanços na tecnologia. Até porque a questão da tecnologia, né, das ferramentas, ela começou lá atrás, com o uso da pedra, etc. Depois veio os erectos com a questão do fogo, e aí, a partir dali, houve esse desenvolvimento muito grande. Então, assim, eles não têm uma questão precisa. Que aí em história a gente até estuda o período paleolítico, neolítico. Isso aí. Com base nos conhecimentos científicos atuais sobre a evolução da espécie humana, referidos na reportagem e ilustrados na árvore genealógica, ele está fazendo diálogo entre dois textos, identifica-se, portanto, o princípio De quê? Eu ia fazer essa questão objetivamente direta. De quê? Eu estou trabalhando o quê? Vários seres ali. Então, eu estou trabalhando o quê? Diversidade. Eu ia direto por isso. Direto, porque ele está falando ali sobre, como é que se diz? O Homo, diversas espécies, do gênero Homo, né? Não só do gênero Homo, outros gêneros, como o do Australopithecus, do processo. Então, ele está falando da diversidade na evolução do ser humano, ou seja, humana, né? Dos humanos do passado. Então, eu iria direto. Direto. Pela questão, até pela interpretação de texto, você vai ver que ele não fala, em nenhum momento no texto ele falou de semelhança fisiológica. Até porque a semelhança fisiológica não está relacionada a isso. O funcionamento, ele não está falando, ele não cita. Ele não citou. E não é disso que se trata. Então... Totalmente fora. O paralelismo etnográfico também. E também o condicionamento geográfico, ele fala, a gente já chegou a falar aqui até do condicionamento geográfico, mas para explicar uma outra questão, que é a questão da própria evolução. Exatamente, mas não é o que ele cita. Exatamente, o texto em si não comenta, não fala. Então nenhuma das alternativas aí, ela faria sentido para responder a questão. Ficamos então com a diversidade biológica. Um detalhe que eu não falei, essa prova da UERJ é de 2018, é o segundo exame de qualificação de 2018, tá? Se vocês quiserem pesquisar ela na íntegra. E aí, a questão 2, lembra que eu falei das 4 questões interdisciplinares? A gente continua na questão 2. Na árvore genealógica da questão anterior, observam-se mudanças evolutivas na linhagem que deu origem ao homem moderno. Aí eu sempre falo para vocês para prestarem atenção sempre que a UERJ coloca um
pré-comando. Eu chamo de pré-comando da questão, pode chamar de qualquer coisa. Mas o pré-comando da questão da UERJ, ele nos orienta, ele nos dá uma base muito boa para resolver a maior parte das questões. Então ele está falando o seguinte, ó, observam-se mudanças evolutivas na linhagem que deu origem ao homem moderno. O moderno somos nós. Somos nós. É exatamente é isso que ele quer que você fale. Todos os eventos, todos os eventos evolutivos, agora ele generaliza, são caracterizados pelo seguinte aspecto aí, é mais da sua área. Aí ele fala sobre o quê? Olha só, ele deu ali para você mudanças evolutivas. Essas mudanças evolutivas, elas ocorrem ao acaso. Não é assim, você evolui, você não evolui. É ao acaso. Você, às vezes, nem sabe que tem uma mudança evolutiva. O siso, né? Então, a questão do siso é uma mudança que algumas pessoas têm o siso, outras não têm o siso. Então, assim, toda vez que a seleção natural, vou falar de seleção natural, ela atua numa população, e a Isa tá assim, ó. Ó, toda vez que a seleção natural atua numa população, como é que ela atua? Ela vai ver quem tem melhores condições para sobreviver naquela diversidade ali, né? Ou a diversidade do meio, ou as outras populações. Bom, você pode nascer com essa aptidão ou não. Você pode estar no meio de 5 irmãos, 2 serem aptos e 3 não. Ou vice-versa, né? Assim, não precisa ser dessa forma. Bom, isso existe. Então, você não nasce assim. Então, assim, essa alteração, as mudanças, elas são ao acaso. A questão do siso, como ele falou, é assim. No passado, que eles comiam cru, tinham que rasgar, amassar. Então, eles tinham que ter um canino maior para rasgar, um dente, um siso, né, lá, um outro molar lá para amassar, porque tinha uma dificuldade na questão da alimentação. Então, lá na época, quem não tinha o siso, ou o siso era muito pequeno, sofria. Então, era uma população que ficou reduzida. A população era reduzida. Quem estava maior, em termos de... Quem reproduzia mais, porque se alimentava mais e tudo mais, quem tinha um siso maior. Hoje, com o passar do tempo, com a questão das técnicas, né? Da questão do cortar, da questão do dilacerar, da questão do assar, né? Dessa questão toda, o que aconteceu? Ganhou espaço quem tinha um siso pequeno, quem não tinha. Então, quem tinha um siso grande ficou com problema, porque a caixa craniana era muito grande, diminuiu a massa encefálica, porque isso é questão de evolução. Então, assim, o que aconteceu? O número de indivíduos com siso, a tendência é o quê? Diminuir. Então, nascer sem o siso, não quer dizer que você vai ficar sem juízo para a vida toda, porque o pessoal antigo fala isso, né? Quer dizer que é um processo evolutivo, porque hoje o siso não tem espaço na sua arcada dentária. E aí ele fica incluso, ou ele empurra o dente da frente, ou dói, você tem que tirar. Aí vai no dentista. Então, são alterações ao longo do tempo. Exatamente. E aí, a terceira questão... Para finalizar, que a Isa está terminando conosco, abafa. Então, assim, toda a teoria... E eu adoro essas. Toda a teoria que revoluciona ou que traz alguma coisa nova, ela encontra inicialmente, detatores. É lógico, ela vai encontrar. Foi assim com a teoria heliocêntrica, né? Foi assim também com a teoria do que a Terra era... Até hoje. Centro. A Terra, o centro, geocentrismo, né? Heliocentrismo, mas que a Terra era plana ou a Terra oval, até hoje esférica. Você escuta falar isso, tá? Terraplanista. Eu adoro os terraplanistas, eles são muito engraçados. Eles vivem no mundo deles, eles vivem no mundo deles, eles baseiam as teorias. É engraçado. Chega no horizonte, na praia, olha lá. Vê o barquinho. Lá, vê o barquinho, fala do barquinho, eu sempre falo do barquinho, vê o barquinho que ele vai sumindo assim. Então, assim, enfim, você tem justamente a noção. E com Darwin não foi diferente. Quando a teoria surgiu, porque a religião ainda tinha um aspecto social... Intenso. Exatamente. Intenso. Dentro do Estado, dentro da formação do Estado, dentro das formações que nós encontrávamos em termos de sociedade, a religião ainda colocava um papel muito forte.
E se você observa, aí a gente, não vou discutir religião, mas se você entrar não é para discutir. parte... Você na sabe parte de que Gênesis, essa questão do criacionismo, exatamente, Gênesis é criacionismo. até hoje, impera no mundo. Sim. Só que com a abertura para a ciência. O número de adeptos do criacionismo é muito maior do que da evolução. Até se relativizou, a religião de certa forma relativizou essa questão, não se discute. No entanto, isso é fé, isso é pessoal. É pessoal. No entanto, era um ponto, e aí como a igreja ela tinha uma força maior, a teoria de evolução do Darwin, ela encontrou muitos detratores dentro da própria sociedade. Porque era uma questão muito... E porque a religião ela estava muito arraigada. Então, a questão do criacionismo, que você encontra nos livros religiosos, que encontra em Gênesis, né? Que Deus cria o homem, e essa é a noção do criacionismo, Deus cria o homem e o homem já vem dessa forma. Esse termo Gênesis é tão importante que vem de gen. É o que é o início, né? Que é o início, é a genética. Então, assim, segundo os evolucionistas, estou falando de ciência, né? Não. Sim, não. Eu só estou mostrando porque essa caricatura ela é histórica. Se você olhar, ela é do século XIX. Ela é histórica. Ela é histórica. Para você perceber... Essa e uma outra que tem um macaco de fraque assim... Você já viu aquela? Já vi isso. Essa também é da época. E que você mostra que, assim, a teoria do Darwin, a teoria hoje, a gente já tinha acabado de falar, muito bem fundamentada, porque ele tinha na época muito bem estruturado. Mas quando ela entrou, quando se viu, o primeiro impacto foi todo mundo, caraca, que legal, que descoberta, maneiro. Não foi assim que funcionou. Não. Ele foi um choque. Ele encontrou muito... É porque como a gente tem um afastamento histórico muito grande desse período, não muito grande, mas um afastamento histórico, né? Aí você falando do século XIX, falando quase 200 anos, é um espaço muito grande de tempo. Muito grande. Quando a gente coloca esse espaço, a gente perde a noção, perde a dimensão do impacto que essa a teoria do Darwin, criou. Né? Até porque ele não sabia nada de genética, não tinha genética. Não tinha, exatamente. Veio depois. Ele não... E o engraçado é que a genética que veio depois ajudou a comprovar o que nós chamamos de neodarwinismo, que é a teoria sintética da evolução. Né? Porque já tem comprovação das ideias de Darwin, baseados nos dados. Nos dados. Olha só. Então, mas não é uma coisa que foi aceita assim de imediato. E é justamente isso que ele está falando. A teoria de Darwin, na qual as pesquisas Lucy se baseiam, é amplamente aceita e aplicada na atualidade. Porém, no momento de sua elaboração, em meados do século XIX... Causou polêmicas. No texto ele fala, olha, os cristãos, olha que ele fala, condenaram o trabalho, olha que heresia, ele foi excomungado. Sim, mas o Nicolau Copérnico foi excomungado também, ele foi excomungado. o Galileu foi excomungado. Ele só foi perdoado pela igreja há pouco tempo, né? Você sabe. Então, justamente. Mas aí você vê que as próprias religiões, elas tendem a evoluir. Mas esse não é nem o foco aqui. O foco não estamos falando disso. Estamos falando da questão do que foi uma repercussão social. Intensa. Intenso. Até para ele mesmo, tá? Exatamente. Porque, isso aí é importante. Porque os cientistas, eles de certa forma eram perseguidos também. Eles sofriam consequências. Giordano Bruno, que foi um brilhante cientista italiano, da teoria heliocêntrica também, ele foi queimado na fogueira, ele sofreu o processo de inquisição. Mas nós estamos falando de sociedades completamente diferentes. A religião, eu sempre falo para os meus alunos, a religião do século XVI, século XVII não é a religião atual, não tem nada a ver. Aqui é a mesma coisa. Os cristãos, eles olharam a teoria e condenaram. E aí você tem a exata noção da condenação com a caricatura do Charles Darwin, né? Cabeça no corpo de um macaco. Mas não foi o que ele falou. Não, exatamente. Em nenhum momento ele falou isso. Ele falou isso. O senso comum. A gente volta. O que é o senso comum? A desconstrução do que é o senso. O senso comum de novo. E o que existe hoje, né? Que existe hoje ainda. A questão de desconstruir. Darwin nunca disse que o macaco vai virar um ser humano. Ou vice-versa. Ou vice-versa, exatamente. Isso não é a teoria dele. Não. Aí vai... a partir da imagem, do texto, uma contestação, a teoria contestação. A teoria do Darwin fundamentava-se em quê? Exato. Em que eles estavam se fundamentando? Está aí o criacionismo.
Claro, já tem lá no texto, Já você tá no não texto. precisava nem... Nem Né? Mas se você fala em Darwin, tanto que qualquer coisa que você abra, tem assim, Darwin, ciência versus criação. Tem sempre tem isso. sempre sempre Ciência... a noção. E como ele foi importante nessa questão, né? Ele foi combatido, né, intensamente. Para ele foi difícil, Foi tá? difícil. Para ele e para a família. E aí você vê que a ciência, ela, no século XIX, justamente, a questão mostra justamente essa dificuldade que a Rosário acabou de falar. Para você ver que português... Dialoga sempre, o tempo inteiro, a sociedade, a dinâmica da sociedade. Se você entrar em literatura aqui, eu vou encerrar, mas você está entrando num período do naturalismo no século XIX, que foi justamente... teve um diálogo muito intenso com o naturalismo de Darwin, porque ele com o naturalismo, com a teoria de Darwin, com a teoria da evolução das espécies, porque ele trabalhou com o humano como se ele tivesse com um processo de evolução. E aí você tem um outro pensador que fala do evolucionismo social, as sociedades evoluindo. Olha como todas as ciências se ligam. Aí nós embarcamos para outro caminho. Aí já entra na área da literatura. Aí já é uma outra visão. Gente. Foi show. Obrigado, Rosário. Obrigada a você, tá? Foi show. Olha, queridos, um beijão excelente para vocês verem como uma disciplina interage com a outra. Às vezes você não consegue captar, né? Ah, não estou entendendo. Ah, mas eu lembrei da minha professora de Biologia Pura Alegria. E aí você lembra que fala alguma coisa, não é isso? Isso. E aí você chega ao objetivo da questão. O diálogo é sempre importante. Nas questões da UERJ, você tem questões propositalmente interdisciplinares, questões que trabalham com a interdisciplinaridade. Isso aí. Gente, muito boa sorte na prova. Não se esqueçam, as inscrições elas começam agora dia 17 de dezembro, né? A prova prevista dia 20. Força nessa peruca, março. 20 de março. Março. Então, assim, acho que eles não vão mudar calendário, não. Não, tudo acontece nessa vida, né? A gente não sabe. Mas não desanimem. Não se esqueçam, para a prova de língua portuguesa, o livro é o livro dos sonetos do Luís de Camões, então deem uma lida no livro dos sonetos, deem uma lida nos sonetos de Luís de Camões, são belíssimos. E para a prova de redação, é Uma Janela em Copacabana, do Garcia Rosa, dá uma lida também no livro. Sugiro que vocês leiam com atenção, com afinco, aborda muito, é um livro muito carioca, aborda muitas questões do Rio de Janeiro. Muito boa sorte na prova. Tchau, Sucesso. tchau, tchau, queridos.